Olá, queridos. Quero saudar com a graça do Senhor Jesus Cristo a você que acompanha o canal Graça que Justifica e dizer a você que para nós é uma grande satisfação em tê-lo como inscrito e chamar também aqueles que ainda não são inscritos possam se inscrever em nosso canal, o canal Graça que Justifica, o canal Mensagens Bíblicas, Reflexão da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao tema da Palavra de Deus. Falamos no último vídeo sobre qual a sua missão no Reino de Deus. Agora vamos tratar outro tema. O tema é Dá-lhe voz de comer. Dá-lhes voz de comer. E está registrado lá em Lucas, capítulo 9, versículo 10 ao 17, que nos diz: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Levando-os consigo, retirou-se à parte, para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do Rei de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e disseram: espere mudão para ir às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem, tragam alimentos, pois estamos aqui em lugar deserto. E ele, porém, lhes respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. E responderam eles: não temos mais que 5 pães, salvo se nós mesmos formos e comprar comida para todo este povo. O texto aqui, no verso 10 em diante, ele vai ser iniciado, ele tem iniciação, um relato que os discípulos trazem a Jesus a respeito do sucesso da missão que foi delegada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como nós podemos ver. E regressando os apóstolos, contaram tudo o que tinham feito. Então perceba que há uma conexão aqui entre a missão dos 12, quando foram enviados, que Jesus deu poder, autoridade, para que eles expulsassem demônios, realizassem curas e também pregassem o Evangelho. E aqui nós temos uma outra conexão, que é exatamente a multiplicação de pães. Perceba que inicialmente havia entusiasmo por parte dos discípulos naquilo que eles haviam feito, haviam realizado. Por quê? Porque pessoas foram curadas, pessoas foram libertas de possessões demoníacas, milagres foram efetuados e o principal, a palavra foi pregada. Isso causou muita alegria nos discípulos, porque viram realmente que a palavra do Senhor Jesus Cristo havia se cumprido na vida deles. E nós precisamos aqui voltar a nos entusiasmar com a obra de Deus, nos alegrar pelos grandes feitos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Precisamos nos alegrar e ver vidas sendo restauradas, e foi isso que fizeram aqueles discípulos. E depois que os discípulos relataram tudo o que tinha feito a Jesus Cristo, o que acontece? Jesus os conduz a um lugar deserto, nos arredores da cidade de Betsaida. Betsaida, o local que eles estavam ali, Betsaida, ficava a nordeste de Galiléia, tratando aqui um pouco de geografia. Então, eles ficaram afastados da cidade. Por que isso, queridos? Porque, segundo alguns comentaristas, alguns escritores, o Senhor Jesus queria um tempo de retiro com eles, um tempo de descanso, porque haviam voltado de uma obra que tinham realizado. Observamos também que precisava de fato ter uma pausa ali. Mas observamos também que as multidões souberam que Jesus Cristo havia se retirado. E o local onde eles estavam, o que fizeram? Seguiram, foram atrás de Jesus Cristo. Mas qual foi a atitude de Cristo? Foi dispensá-los? Não.
Veja que aqui a palavra nos diz que Jesus, acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Observamos aqui, queridos irmãos, queridos ouvintes, que o Senhor Jesus acolheu aquelas pessoas. Ele não dispensou. E por que isto? Porque o reino de Deus precisava ser proclamado. E Jesus Cristo, ele não perdia tempo, sempre aproveitava as oportunidades para falar do reino de Deus. E esse discurso de Cristo, o ensinamento, o seu trabalho, durou muito tempo, ao ponto de que dia à tarde, o dia se acabar, vinha à tarde, o dia ser declinado. Os discípulos, positivamente, se preocupam com a multidão e falam: mestre, despede a multidão para que eles possam se hospedar, que eles possam, na verdade, procurar alimentos onde comerem, porque nós estamos em lugar deserto. Então veja que os discípulos falaram com razão, tinham certa razão nisto, mas se você observar, eles acabaram de vir de uma missão, viram muitas coisas acontecerem. Eles não esperavam que Jesus Cristo iria dispensar a multidão, certamente eles entendiam que Jesus ia dar um jeito. Mas observamos, queridos, que a resposta de Cristo foi: dá-lhes vós mesmos de comer. Dá-lhes vós mesmos de comer. Essa palavra foi tema de um tempo atrás, de uma certa igreja. O tema era dá-lhes vós de comer. Era um tema de missões. O que nós observamos é que o Senhor Jesus Cristo nos deu poder para dar-lhe comer, dar-lhe de comer. Alguém poderia perguntar: mas eles poderiam, na verdade, comprar alimentos? Poderia, porque eles dizem aqui: só se nós mesmos formos e comprarmos alimentos. Mas a questão é: tem dinheiro para isso? Para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas ali, sem contar mulheres e crianças? Então observe que a temática desta mensagem vai tratar da compaixão de Jesus Cristo por aqueles que o seguem. E aqui vamos refletir alguns pontos importantes. O primeiro, o descanso era merecido. Os discípulos haviam trabalhado, haviam ido às missões, seguindo a ordem de Cristo. Porém, esse descanso foi interrompido. Perceba que na parte B, no versículo 10, nos diz que Jesus se retira com seus discípulos, e alguns comentaristas sérios, reformados, eles entendem que essa retirada para o deserto seria uma pausa, um descanso para eles, e para ele também e seus discípulos. E sobre o descanso ministerial, o que nos diz o pastor William Hendricks, e também comentarista? Ele fala que não se deve trabalhar sem descansar, viver ocupado sem intervalo, realizar todos os árduos deveres pertencentes à atividade ministerial ou missionária, e não fazer um retiro para relaxamento, discussão, oração e meditação. Então, o descanso ministerial aqui era necessário, e Jesus entende isto. Muitas vezes, queridos, tratamos Jesus como o incansável. Observamos que Jesus Cristo, ele era 100% humano. Ele também se enfadava, também se cansava, ele chorava, se entristecia, se alegrava, tinha sentimentos. Mas observamos aqui que mesmo cansado, Jesus, ele dispensa atenção àquelas pessoas. O descanso aqui foi interrompido pela multidão que havia descoberto para onde Jesus havia ido com seus discípulos. A multidão necessitava de curas, de libertação, e também precisava ouvir a palavra de Deus. Nós ficamos, queridos, cheios de emoção quando lemos que mesmo descansando, Jesus ele nunca deixou de dar atenção às pessoas. Jesus poderia dispensá-los? Poderia, mas não fez. Jesus poderia decretar um período de férias, mas não fez. Antes ele atendeu as multidões, antes ele atendeu as pessoas que estavam precisando. Sabe o que é isso, queridos? Isso chama amor ao próximo. Isso se chama amor ao próximo.
Nós precisamos copiar esse amor que foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, que foi exemplificado por Ele, e aplicar a nossa vida ministerial. Amor pelo próximo, dispensar atenção pelo próximo, não importa ele, não importa as necessidades. Nós precisamos sim, de fato, fazer o que Jesus fez. A segunda verdade aqui é que Jesus, ele é um exemplo de compaixão. O versículo 11 da parte B nos diz: mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Parte B diz: acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Veja, queridos, que Jesus, ele olha as multidões, vieram até ele, ele tem compaixão delas. Jesus, ele recebe aquela multidão com prazer, ele não faz cara feia, ele não evidencia mal vontade, ele recebe a multidão com prazer e atende às suas necessidades. Não podia perder tempo, o reino de Deus precisava ser proclamado, as pessoas precisavam reconhecer qual era a missão do Messias, conforme em Isaías 61, versículo 1 a 2, que nos diz que o Senhor nos ungiu para a libertação, para curar cegos, para libertar presos de prisão, para libertar aqueles que estão sendo atormentados pelos demônios. Então veja, queridos, que Jesus Cristo, ele queria que sua missão fosse reconhecida. Porém, o dia já estava chegando ao fim, a noite já estava vindo, e a multidão estava faminta. O que fazer? Os discípulos, eles falaram para o mestre que a multidão precisava ir embora, vieram com a solução. E por que isso? Porque o lugar que estava era deserto. Poderia haver assaltos, poderia haver mortos pelos animais e pelos criminosos que andavam no deserto, e outros perigos, queridos, que o deserto oferece, como por exemplo, o deserto ele é 50 graus acima de zero de dia, muito quente, mas à noite essa temperatura despenca, então é muito frio o deserto. Eles poderiam morrer de frio também, mas a resposta de Cristo para os discípulos foi: dá-lhe vós mesmo de comer. Mas como alimentariam uma multidão de quase 5.000 homens? Eles dizem aqui, queridos, responderam os discípulos: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estava ali cerca, versículo 14, de 5.000 homens, e claro, não contavam mulheres e crianças. Para os discípulos seria algo impossível alimentar tanta gente, mas Jesus, que é o Deus do impossível, ele teve compaixão daquela multidão. Queridos, não basta apenas apontar o problema, como fizeram os discípulos, é preciso apresentar soluções. Eles apresentaram a solução, era muito fácil para eles. Despede a multidão, manda que elas possam ir embora, procurar pousada, procurar alimento. Ainda é dia, a noite já vem, nós estamos no deserto. Eles dão a solução, mas não era a solução que Jesus queria que eles dessem. Dá-lhe voz de comer, disse Jesus. Era como se ele estivesse dizendo para os discípulos: vocês relataram que quando saíram para a missão, vocês relataram que curaram enfermos, libertaram pessoas de opressão demoníaca, e vocês, com todo o poder e autoridade que eu vos dei, pregou a palavra. Agora, alimenta essas pessoas. Seria, queridos, um desafio para os discípulos. Talvez a solução mais apropriada que os discípulos acharam era dispensar o povo, porém Jesus pensa além dos discípulos. Era possível, queridos, que a multidão morresse pelo caminho, de qualquer forma, e dispensá-los seria apenas um desencargo de consciência para os discípulos, no máximo se livrar da culpa e responsabilidade. Mas Jesus disse para eles: dá-lhe voz de comer. Foi essa a resposta, queridos, para aqueles que apresentaram o problema, vieram com a solução que não era a solução. E finalmente observamos que Jesus Cristo, ele é a solução
do insolucionável. Até agora nós refletimos brevemente 3 pontos: o problema que foi identificado, Jesus propôs a solução, mas para os discípulos aquela solução ela era impossível. E Jesus mostra, queridos, que tudo é possível ao que crê. Ele mostra que a solução para os problemas impossíveis está nele mesmo, e que como igreja nós precisamos confiar e obedecer, como fizeram os discípulos. Mas ao início, eles confiaram no pastor e obedeceram sim, porque aqui no versículo seguinte, ainda no versículo 14, nos diz assim: então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar de 50 em 50. Versículo 15 diz: eles atenderam, ou seja, acomodaram, e eles obedeceram, acomodaram a todos, obedeceram a Jesus. Cristo mandou fazer. Para os discípulos, o local em que eles se encontravam era um local deserto. Claro que era um local deserto, local escasso para alimentos, local que não tinha pousada. Isso era verdade. E aqui apresentaram alguns empecilhos. Primeiro, observamos que estava longe da cidade de Betsaida, estava fora dos templos. Segundo, não havia nenhum local de venda de alimentos no deserto onde eles estavam. Terceiro, não havia nenhum conforto para lhe servir de pousada. Não tinha pousada no deserto, não tinha como pousar no deserto. E aqui, meus queridos, a solução e a conclusão dos discípulos foi: despede a multidão. Não temos nada aqui para eles. Poderia ser resolvido se realmente comprasse eles mesmos alimentos, que eles falam: Senhor, só se nós formos e comprar os alimentos. Mas a questão é: havia dinheiro suficiente para tantas pessoas ali? Os discípulos pesaram esses empecilhos, eles pensaram nesse empecilho, nas dificuldades, e deram aqui a solução para Jesus Cristo. Mas Jesus, ele dá uma outra solução, que talvez para alguns discípulos seria absurda: dar voz de comer. O problema era real, mas precisava de uma solução real. E Jesus, queridos, eu quero dizer para vocês, ele é esta solução real. Ordenar a multidão era preciso: olha, pede que fiquem de 50 em 50, fazer assentar em rancho de 50 em 50. Os discípulos obedecem sem perguntar nada. O que tinha era apenas 5 pães e 2 peixes, e destes, Jesus, de forma miraculosa, alimentou aquela multidão. E o texto diz que ainda sobrou alimento nos cestos, conforme versículos 15 a 17 nos é dito. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, para que distribuíssem do povo. Todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram, todos, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Ainda sobrou daqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Qual é a conclusão que nós fazemos aqui dessa mensagem? Observe que a ordem de Cristo é: dar e vós de comer. Essa ordem ecoa em nossos dias. Muitas pessoas padecem de fome física, mas também de fome espiritual. Isso por quê? Porque a igreja hoje, ela tem se recolhido da sua missão, ela tem recusado realizar a sua missão. As pessoas padecem de fome espiritual também, fome física também. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: dar e vós de comer. Quantas pessoas estão nas drogas, na prostituição? Quantas famílias estão sendo desfeitas? Mas Jesus diz: dar e vós de comer. A palavra é alimento dessas pessoas, queridos. O alimento físico sacia o corpo, porém a palavra de Cristo sacia a alma, sacia o espírito. A igreja precisa olhar para as pessoas como Cristo olhou. E o olhar de Cristo Jesus foi um olhar de compaixão. Era muito fácil dispensar as multidões, a multidão. Mas Jesus disse: não, eles não vão de barriga vazia, dar e vós de comer.
Por isso ele alimenta aquela multidão. Nós precisamos, queridos, seguir o exemplo de Cristo, alimentar os famintos, tanto o corpo como o espírito. A igreja, ela tem poder e autoridade dadas por Cristo para fazer isso. Que Deus, pois, esteja abençoando a sua vida. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curta, dê o like neste vídeo. Que Deus abençoe a todos.